Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Essa música é linda, né? Boa tarde, Elias. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde para vocês que estão aí desse lado. Tem uma outra canção que eu toquei na última reunião que teve aqui em casa, que eu gosto bastante, que é essa daqui, ó. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus. É outra canção muito linda. A letra é muito bonita, Eudes. Muito bonita. Tudo bem? Boa tarde para você. Algumas pessoas deixaram um recadinho aqui, ó. A Cassiana. Tudo bem? Boa tarde. Cicinho, que música linda, é verdade. Essa canção é da Heloísa Rosa. Gosto bastante mesmo, de verdade. A Renata Silva colocou: tô precisando achar esse lugar. Pois é. Como a própria canção diz, esse lugar é no Senhor. A verdadeira segurança, o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, que não é a paz que nós conseguimos em outros lugares. É isso. Estamos vivendo um tempo de muitos medos, muitos temores, né? Diante de uma política instável, de uma economia instável, de um interior instável, diante de uma situação global de instabilidade, de possível guerra despontando. Às vezes há pessoas enfrentando momentos de instabilidades dentro de casa, é o casamento instável, é a relação com os filhos instável, as questões financeiras instáveis. Esse lugar é no Senhor. Quanto mais a gente se relaciona com o Pai e mais a gente mergulha no amor de Deus, mais os medos vão embora, porque não existe medo onde existe amor. O amor aperfeiçoado, maduro, ele lança fora todo medo. É isso. Tem mais gente chegando aqui. A Simone: oi Rodrigo, essa música é linda. Que bom que você gostou. Essa canção é maravilhosa mesmo. Cassiane está aí também. E aí, queridos, como é que vocês estão? Sobre o que vocês querem falar? Hoje eu não vim com nada preparado. Falei, eu vou tocar umas canções para de repente o pessoal ir chegando, mas na medida em que vocês estão chegando, gostaria que vocês colocassem aí nos comentários o que é que vem ao seu coração, sobre o que você quer conversar nessa tarde. Quero passar um tempinho com vocês também, conversando sobre aquilo que de repente está incomodando você. Exatamente, onde existe amor e fé, Cassiana, não existe medo. Por isso que vencer o medo não é uma coisa que acontece quando a gente atende a uma cartilha, a um grupo de regras, ou não existe manuais. O que existe é uma caminhada com o amor. É uma caminhada vivenciando, experimentando e mergulhando-se no amor de Deus e refletindo esse amor uns para com os outros. É aí que o amor
que o medo vai sendo expulso, que ele vai sendo lançado fora. Não tem cartilha, não tem manual de instrução. É só isso, é uma caminhada. O Eudes colocou aí, é isso aí, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É uma palavra eterna para nos ajudar a enfrentar as mazelas do mundo, é verdade. O que não nos faltam são situações que nos causam pânico. Para um pai de família, por exemplo, estar desempregado diante da situação atual do país é realmente de ficar bastante alarmado, né? Você viver com a sensação de que pode ser que você não consiga sustentar a sua casa. Ainda mais quando você tem filhos e você os quer tão bem, você os ama de todo o seu coração. Você começa a vivenciar esse medo, esse pânico. Será que é agora que eu vou sucumbir? Será que é agora que eu não vou ter dinheiro mais para pagar as contas? E muitos estão nessa condição. Muitos estão diante de uma situação de instabilidade financeira e esses medos vêm à tona. Outros é por causa de enfermidade, porque a enfermidade ela anuncia a realidade da morte. Muitos têm medo de morrer, muitos têm medo de não ter feito o que poderiam ter feito, muitos têm medo de não terem cumprido a missão pela qual foram chamados. Então são medos, são pânicos, são dificuldades que todos nós podemos enfrentar e dependendo do problema que a gente enfrenta, nós temos uma tendência maior ao medo, ao pânico, e para cada um é diferente. Às vezes você não tem muita dificuldade em lidar com a falta de dinheiro, mas em outra área aquilo te causa pânico. Talvez porque você já passou por tantas circunstâncias naquela área que você tem medo de voltar. Aquilo passa como que um filme na sua cabeça e você não quer retornar a antigos modos, a antigas situações, a antigas estações da vida que você deseja muito que isso tenha ficado para trás. O amor expulsa fora todo o medo. Então não tenha medo de confiar em Deus. Ele não está escondendo nada da gente. Deus não está com brincadeira com a gente. Ele não está fazendo pegadinhas. Ele não é sarcástico. Ele não está inventando nada. Ele não está escondendo nada. Deus é amor de verdade. Confia nele, na graça de Deus. A Rosa está aí também, né? Boa tarde, Rosa. Tudo bem com você? O que está passando no coração de vocês nesse momento? O que tem ocupado a mente de vocês nesses últimos tempos? O Arnaldo colocou aí, Rodrigo, o que mais me impressiona é a questão de as pessoas não aceitarem a simplicidade do Evangelho e pensam que só são salvos se estiverem dentro de um sistema religioso. Pois é, Arnaldo, essa é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo, sabe, eu fico bastante prestando atenção em mim para ver se eu estou vivenciando a simplicidade do Evangelho, porque parece que essa tendência nossa de complicar as coisas está em todos nós. Nós somos muito facilmente levados pela vontade de complexificar, burocratizar as coisas. Eu tenho essa tendência em mim também, de querer que o Evangelho seja menos simples do que ele verdadeiramente é, porque se ele é simples, direto, prático, como ele se apresenta nas palavras e nas ações de Jesus, eu tenho que mudar muito, eu tenho que me transformar por completo. Há uma obra que tem que ser feita em mim. Então, às vezes a gente, por não querer encarar isso, a gente quer complexificar as coisas, inclusive para a gente dizer, é difícil demais, é complexo demais, não é simples, conforme a simplicidade de Jesus, apresentada por Jesus. Às vezes é uma própria estratégia de fuga, a nossa mania de complicar as coisas. E ultimamente, sinceramente, por mais que eu seja um cara de olhos abertos, que enxerga
coisas da vida e também tem as suas ponderações, suas avaliações, eu tenho procurado identificar essa mania de complexificar as coisas em mim. Em mim. O que em mim não tem sido simples? Quais são as preocupações pessoais advindas da minha mania de complicar as coisas? Quais são os flertes com o mal que eu tenho feito? Quais são as situações em que eu tenho meio que sinalizado positivamente na direção daquilo que não é bom, na direção daquilo que não é puro, na direção daquilo que não é de boa fama, daquilo que não é proveitoso? Porque também a gente corre muito esse risco de enxergar a complexidade nos outros. E a gente vai vivendo de denúncia em denúncia. E a gente vai fazendo disso como que uma bandeira a ser defendida com unhas e dentes e sem perceber. Na nossa suposta luta contra a complexidade dos outros, a gente vai se complexificando também. Esses são os cuidados que eu tenho tomado nesses dias, de procurar olhar para mim antes de tudo. A Michele também colocou aqui boa tarde. A Cassiana colocou aqui também. Penso assim também. Não precisa de religião, transformação geral. O Arnaldo deu um exemplo aqui, um exemplo. Eu já convidei minha família para realizarmos a ceia juntos em casa. Eles não aceitam, dizem que só vale se for oficializada pelo pastor. Olha, primeiro que se a sua família não crê como você crê, eu te dou uma sugestão, um conselho. Convide eles para uma janta. Se para eles essa dimensão de ceia ela só acontece em um espaço religioso, com uma liturgia religiosa, com um jeito específico, que tal então você, ao invés de tentar convencê-los do contrário, simplesmente viver a realidade da ceia, mesmo que não se dê o nome disso? Eu tenho aprendido também, Arnaldo, que as coisas são, independentemente se nós damos nomes a elas. Quer ver um exemplo? Eu não preciso ser chamado de pastor. Eu não preciso ser chamado de profeta. Independentemente de qualquer nomenclatura ou rótulo, se eu sou ou se eu tenho um dom pastoral, isso vai se manifestar. E vai se manifestar em relações de pessoas que não me chamam assim, que não têm esse trato comigo e nem precisam ter, porque o que é. Se houve uma ceia entre vocês, houve uma ceia, ainda que não se dê esse nome, ainda que não se trate com essa nomenclatura ou rótulo, entende? Então viva, seja do Evangelho, deixe os rótulos para lá, lide com quem está de fato perguntando o que você acha da ceia, o que você acha disso, ou o que você acha daquilo. Mas não transforme isso numa questão para quem isso não é uma questão. O Henrique Bess colocou aí: deixa essa live salva, querido, gosto de ouvir a sua linha de raciocínio. Que bom, Henrique, que joia, que bom que nós temos alguma identificação nessas questões. O Carlos Augusto disse: eles precisam entender que ceia é ele se alimentar, e é isso que a religião deturpou. A ceia é mais do que se alimentar, né? A ceia é uma unidade. A ceia tem a ver com o que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos. É a comunhão que há entre eles. A ceia, o que vai ser apresentado como comida ou como bebida, é indiferente. A questão não é o que se vai comer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é amor.
O reino de Deus é outra coisa. E se há essas características do reino de Deus, então a ceia está acontecendo. Há pessoas que não estão comendo juntas, mas a relação que elas possuem é um verdadeiro banquete entre seres humanos. Vocês duvidam que o que acontece entre nós é ceia de Deus? É ceia do Senhor? Você duvida que o que acontece entre nós nessa troca, nesse carinho mútuo, nesse amor, nesse desejo de que tudo vá bem, nessa oração mútua, nesse compartilhamento, nessas confissões de pecado, nessas realidades que acontecem mesmo à distância, você duvida que esteja havendo ceia entre nós? Às vezes nós somos mais cultuadores das liturgias e das presencialidades do que a gente imagina. Às vezes nós somos muito mais presos a certas coisas do que a gente imagina. Por isso, a minha oração é que a gente se liberte disso o máximo possível e não se torne aquele cara chato que fica entrando em questõezinhas que talvez não é uma questão ainda para essas pessoas. Por isso que Jesus procurava lidar com equilíbrio com essas coisas, mesmo sabendo que estava lidando com um povo bastante limitado, bastante ignorante. Então, algumas outras coisas vocês disseram aqui. A Cassiana colocou assim: e as pessoas acham que a vida aqui na terra é igual no céu. O Arnaldo colocou: na religião, o reino de Deus existe nas exterioridades. E o Carlos está complementando dizendo: eu quis dizer que sempre que nos assentamos para comer e Jesus sempre está presente, é uma ceia de comunhão. É verdade, exatamente. A gente não pode ficar preso a essa questão daquilo que é externo, isso que vocês estão falando, é verdade. Nós não temos que ficar presos a essas exterioridades. Nós temos que celebrar aquilo que Jesus celebrava. É quando Maria e os irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José, chegaram no lugar onde Jesus estava ensinando o povo, e eles disseram assim para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E Jesus disse: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus não estava se desfazendo de Maria ou de seus irmãos. O que Jesus estava ensinando, na verdade, é que aqueles que estavam ali, ouvindo, comendo, querendo aprender e viver o Evangelho, se tornaram mãe, pai, irmãos de Jesus. Porque há um tipo de vínculo que é muito mais profundo do que o vínculo consanguíneo apenas. Há um tipo de vínculo que é espiritual, que é para além da nossa história familiar, limitada a uns poucos. A nossa relação uns com os outros, de irmandade, ela é muito mais profunda. Ele estava ensinando que não é apenas o que é exterior, não é apenas o que é consanguíneo, não é apenas o sobrenome que determina a familiaridade de um com o outro, mas sim o que acontece de entrelaçamento de coração. É a comunhão, é a realidade que vai para além disso. E sabe por que nós estamos vivendo um tempo de tanta solidão, de tantas pessoas se suicidando, de tantas pessoas se sentindo sozinhas na caminhada? Porque os nossos vínculos uns com os outros, infelizmente, são vínculos superficiais. São vínculos que não vencem as barreiras da superficialidade, que não se aprofundam. Dá uma olhada para você, para o seu hall de amigos. Quantas pessoas você de fato se abre? Quantas pessoas de fato você poderia chamar de irmãos de alma? Sabe aquela coisa de que existem amigos mais chegados do que irmãos?
Quantas pessoas a gente tem assim no nosso círculo de relacionamentos? Aí está, por exemplo, o indício, o sinal do quanto nós e as nossas relações só podem produzir solidão mesmo. Porque estamos cercados de pessoas, sobretudo no Facebook, temos muitos amigos registrados aí, eu tenho mais de 2.000 pessoas. Em outros ambientes, muito mais do que esse número. Mas o que vale, o que conta de verdade é o que acontece no coração, na interioridade. E a gente tem que se atentar para isso, o mais cedo possível. Senão continuaremos a colher dessa semeadura de individualismo, de superficialidade, e colheremos a solidão de fato, como eu coloquei hoje no Caminhante Aprendiz. Aliás, amanhã está programado para aparecer amanhã lá. Outras pessoas disseram aqui algumas coisas. A Raciana colocou: é muita simbologia, é preciso ver para crer. Feliz aquele que não viu e crê. Pois é, por isso que o reino de Deus, ninguém pode dizer está aqui, está lá. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus está dentro de nós. O Eudes colocou assim: Rodrigo, sou muito feliz a cada dia, sabe? Porque percebo como minha consciência em Deus tem crescido. Mas quando eu olho ao redor, eu fico triste, porque muitos não têm esse crescimento espiritual. Dói tanto. É verdade, querido. É verdade. Nós vamos experimentar esse sentimento mesmo. Esse sentimento, ele é compartilhado por todo aquele que creu no Evangelho. Porque a gente percebe que, embora algo esteja crescendo poderosamente dentro de nós na direção do bem, da graça, do amor, da liberdade, da simplicidade, fora de nós, me parece que há um processo contrário acontecendo. A gente tem tido provas incontestáveis, infelizmente, da ignorância das pessoas. E dói mesmo, dói na alma, dói no coração, saber que há tanto para se viver em liberdade, há tanto para se viver em amor, e nós ainda perdemos tempo com tantas picuinhas, com tantas infantilidades, e a gente ainda está perdendo tempo com divisões. Aqueles que advogam ter sido libertos da religião, se manifestando e se portando como um carnal, como alguém que não entendeu muita coisa do Evangelho, talvez tenha enxergado algumas gaiolas em que ele se meteu, mas acaba saindo dessas gaiolas e vão para outras gaiolas e se vangloriam por ter saído dessas primeiras gaiolas, mas quando você olha para a vida, para a existência, não há um fruto de fato de paz, de amor. Isso é muito triste, muito triste. Nós somos mestres em sair de gaiolas e entrar em outras gaiolas. Nós somos mestres em produzir os nossos próprios engaiolamentos. Nós somos mestres em nos acorrentar com correntes espirituais e com engano que às vezes tem aparência de sabedoria, tem aparência de sanidade, tem aparência de pureza, tem aparência de temor a Deus, mas que muitas vezes não passam do discurso, muitas vezes não produzem na prática aquilo que em Jesus é visto, é ouvido, é manifestado, é explícito. É muito triste. Dá para você entender o apóstolo Paulo quando ele disse: eu sofro com dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E daí a gente tem que olhar para nós. Quanto tempo demorou para a gente entender o Evangelho?
Quanto tempo demorou para a gente adquirir a mentalidade que nós possuímos e julgamos ser uma mentalidade mais liberta, mas que ainda precisa crescer nessa liberdade. Assim também precisamos ter paciência com os outros. Assim também precisamos ter bom senso, como eu disse para o Arnaldo, para saber a hora, o momento, o jeito, a maneira de lidar com cada caso, com cada pessoa, sem ficar com discussões inúteis, sem ficar tentando fazer as pessoas entenderem como quem quer colocar goela abaixo o que a gente acha que as pessoas têm que entender. Mas com sabedoria, com tato, com sensibilidade, é possível que muita gente receba a luz e graça da parte de Deus por meio do nosso trato, por meio das nossas palavras. Alguém pode encontrar em nós exatamente essa sensação. Por que ele ou ela fala com tanto amor? Por que ele ou ela age com tanta paciência? Como ele consegue amar os seus inimigos? Como é que fulano de tal consegue trazer uma palavra de sabedoria que se encaixa perfeitamente à situação, que atende às necessidades do momento, da circunstância? É possível alguém olhar para nós e enxergar isso, e então se perguntar e perguntar àquele: como é possível você ser como você é? E é nessa hora que o compartilhamento da fé, também pela palavra, pela proclamação, se torna necessária, útil, bem-vinda, adequada ao momento e à circunstância, porque já se enxergou a graça e a luz de Deus em nós. É assim, enquanto nosso coração dói de perceber o aumento da iniquidade e o amor de muitos se esfriando, enquanto dói no nosso peito em perceber o nosso próprio potencial de maldade e as nossas próprias oportunidades perdidas de fazer o bem, nós vamos crescendo em ir na contramão desse fluxo. Porque enquanto semeiam abundantemente por aí trevas, morte, inimizades, dissoluções, contendas, falta de domínio próprio, embriaguez, orgias, de nós vai saindo graça, misericórdia, bondade. E é assim. O mal não se vence praticando o mal, mas o mal se vence praticando o bem. É assim que nós somos ensinados no Evangelho. É assim. Quero dar um abraço também para o Mateus, que disse amém. A Cassiana, que colocou aí também: o amor de Jesus é incondicional. A Anice colocou verdade, o Eudes colocou verdade, Rodrigo. Também percebo isso. Uns se jactam por saírem da gaiola da religiosidade e vão para o outro extremo. E muitas vezes são intolerantes com os que estão cegos na religião, e não é fácil. É verdade. Eu também já vivi dias assim. Eu já também me senti tentado a permanecer nesse caminho de amargura. Graças ao Senhor, isso mudou. Essa fase passou, esse processo ficou para trás. Porque senão seria terrível me manter assim. Eu creio que é terrível para quem vive assim também. Porque alguma coisa diz no coração deles que o caminho de Jesus não é só isso. Não é apenas dizer o que está errado, mas é viver a proposta de Jesus,
que é muito maior, que é muito mais amplo e que exige de nós muito mais coragem, muito mais autoridade da graça de Deus em nós. Outras pessoas estão chegando aí. O Gilson colocou: amém, meu irmão em Cristo, continue a falar da verdade que liberta. Pois é, a verdade nos liberta. A Anice colocou: o mal se vence com amor. É verdade, querido, é verdade. Às vezes a gente pensa que não, às vezes a gente pensa que o mal se vence com o mal, porque é a reação que a gente julga ser a altura. Se alguém nos maltrata, esse alguém tem que ser humilhado pelo mal que nos fez. É a ideia do merecimento, é a ideia da troca, é a ideia de que eu estou autorizado a pagar o mal com o mal, o olho por olho e o dente por dente. Mas não foi assim. É normal pensar assim com quem não segue Jesus. Para quem não segue Jesus, a referência dele é bastante relativa e tudo bem, ela tem razão em pensar do jeito que pensa. Mas para quem segue Jesus, que ensinou a tratar o perverso dando a outra face, que orou pelos que crucificavam ele, aqueles que dizem que sua referência é Jesus, que quando uma aldeia não o recebeu, um dos discípulos disse: quer que caia fogo do céu sobre esses que não receberam o Senhor? Ele disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para dar a vida, para salvar o que está perdido. Quem vive seguindo Jesus de perto tem essa referência, tem essa pedra de esquina, no mínimo, para ser um alerta e para delimitar o caminho dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas atitudes. Jesus tem que ser essa pedra de esquina, senão ele não é quem ele veio para ser em nós. Paulo Lobato, querido, ele colocou: eu amo você, meu irmão, eu também te amo muito. Saudade de vocês aí do Maranhão. Deus é testemunha do quanto meu coração arde de amor, de saudade por vocês, de vocês. O Sérgio está aí: boa live, meu nobre. Igreja Sem Parede, então tamo junto. Isso, Igreja Sem Parede e igreja repleta de relacionamentos profundos. Nisso creio. Igreja de amigos, igreja de irmãos. Quem que está aqui? Miziae Edivando disse: eu nasci em um lar cristão e participo de uma congregação, mas é lindo e maravilhoso experimentar o poder do Evangelho e sempre que é possível passo para os meus irmãos em Cristo o poder da graça de não levantar discussões. É isso. Há discussões que são desnecessárias. Há discussões que eu não entro. Há questões que eu não faço questão de tratar, simplesmente porque na minha cabeça não valem a pena. Tudo tem o seu lugar, o seu momento, o seu jeito. Por isso há momentos que eu tenho muita coisa para dizer, mas eu não digo absolutamente nada. O Mateus colocou aí: olá, canta uma do João Alexandre, por favor. Mateus, meu querido. Difícil, hein? O João toca músicas lindas. Talvez eu consiga tocar uma que fez parte do meu casamento, ou da época em que eu estava quase me casando. Eu não sei se eu vou dar conta aqui, porque acabou de acabar, né? Um pleonasmo vicioso. Acabou de descarregar a bateria aqui do meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma canção linda aqui, ó, que chama-se
Alvorada, se eu não me engano, do João Alexandre, que fez parte. Vamos ver se eu consigo. Canção da Alvorada. Canção da Alvorada. Letra. Essa canção é linda, mas não sei se eu dou conta de tocar. Fim de madrugada, luz do sol. Acho que é em lá, vamos ver se eu consigo. Fim de madrugada, luz do sol, marejando o dia que já vai chegar. Pousa um passarinho na janela, lá vem ela, manhã. Lá vem ela, manhã. E aqui de joelhos eu estou, contemplando a última estrela, cantando a canção da alvorada, pra te fazer feliz, pra te louvar, pra te engrandecer, pra te encontrar, pra ver no sol que nada sou sem tua luz, só pra saber que nada sou sem ti, Jesus, Jesus, Jesus. Mais ou menos isso daí. Uma canção linda do João Alexandre. Ele é maravilhoso, compõe canções lindas. Percebo que este cristianismo que tanto se propaga esconde mais do que revela Jesus de Nazaré. Que o Eterno te abençoe. Nardier está dizendo isso. Ainda mais, companheiro. Amém. Tudo que ofusca o que Jesus é e a liberdade proposta pelo Evangelho, infelizmente, retarda o crescimento de muitas pessoas por acreditarem no engano. Muito triste isso. Muito triste a gente ler nas Escrituras, no Apocalipse, de uma comunidade para a qual Jesus disse: eis que estou à porta e bato, significando que Jesus estava do outro lado da porta. Uma comunidade que expulsou Jesus de seu ambiente, do seu convívio. Infelizmente, isso pode estar acontecendo em muitas comunidades hoje em dia. Comunidades para a qual Jesus está do lado de fora, batendo a porta e dizendo: eu estou querendo entrar para cear com vocês. Eu estou aqui. Quem abrir a porta do coração, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber isso, quando é o caso, quando é a circunstância. O Mateus, essa música é linda, é mesmo, verdade, essa canção é maravilhosa. O Gilson colocou aqui: glória ao único que é digno de todo louvor. Amém, amém. Que Deus continue te abençoando. O Miziaer Edivando falou, Gilson falou, linda música. O Péricles apareceu aí também. Boa tarde, manos e manas, paz e bem, todos os irmãos e irmãs, tudo de bom para todos. Eu vou deixar essa live gravada aí, salva no Facebook, depois eu vou baixar ela, colocar no blog Caminhante Aprendiz. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma, uma alegria para mim ter contato com vocês e aprender com vocês e ser abençoado pelas questões que vocês levantam, pelo carinho que vocês demonstram e pelas orações e por essa comunhão maravilhosa que acontece entre nós.
Um beijo, meus queridos, e até mais.